quem não entende exatamente aqui, para quem não atua no ramo do direito, doutor Filho? Tutela coletiva seria um gênero dentro da ciência processual, onde você trata todos os assuntos referentes às ações coletivas, às sentenças coletivas, à jurisdição coletiva de uma forma geral. Então, a tutela coletiva, ela representa um arcabouço de elementos, de componentes, de institutos que vão regrar exatamente o funcionamento daquilo que interessa, que são as ações coletivas. Então, quando a gente fala de tutela coletiva, a gente está falando de todos os elementos, não só propriamente da ação, mas todos os elementos necessários para que a ação possa funcionar. Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica, eficácia da sentença, etc, etc. Porque as ações coletivas, elas têm uma peculiaridade do ponto de vista científico em relação às ações individuais. É exatamente isso que a tutela coletiva visa estudar. Quais são, antes de passar aqui para o doutor André, quais são esses pré-requisitos, como é que é? Legitimidade, quais são as... essas peculiaridades que são bem próprias das ações coletivas, na verdade, desse sistema da tutela coletiva, dizem respeito, por exemplo, aos institutos processuais. Então, por exemplo, a regra geral no processo individual é que a legitimação seja ordinária. Já na tutela coletiva, essa regra se inverte. A regra geral passa a ser o quê? A legitimação extraordinária, ou seja, determinada instituição, seja ela pública ou privada, vem a juízo pleitear no seu próprio nome o direito de outrem. Qual é que outrem seria esse? A coletividade. Então, só esse pequeno exemplo de distinção entre os institutos jurídicos dentro do processo individual como dentro do processo coletivo demonstra esse distanciamento. Que, na verdade, o processo individual ele é focado, como o próprio nome já diz, ele é focado no indivíduo. Então, tem regras próprias. E que durante muito tempo e continua sendo o processo que atende a maioria da população. Já o processo coletivo vem com uma nova vertente, uma nova visão processual, no sentido de procurar atender toda a coletividade com um número reduzido de demandas, que seriam as demandas coletiva da ação individual. É importante a gente lembrar o seguinte: na ação coletiva, normalmente a gente tem um legitimado extraordinário, como o doutor André falou, que vai entrar com essa ação. Enquanto que nas ações individuais, o legitimado é o ordinário, é o próprio titular do direito. Então, se eu tenho uma dívida, eu sou titular para cobrar essa dívida, eu vou entrar com uma ação individual. Agora, o legitimado extraordinário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as suas associações civis, elas são legitimadas extraordinárias. Elas vão utilizar da ação civil pública para pleitear em nome próprio um direito que pertence à coletividade. Então, a primeira característica distintiva entre as ações coletivas e as ações individuais é a legitimidade. E a segunda característica fundamental das ações coletivas é a chamada eficácia erga omnes. Na verdade, a eficácia transindividual. Nas ações individuais, quando eu cobro uma dívida de alguém que me deve, quem vai sofrer os efeitos dessa decisão sou eu e o réu. Nas ações coletivas, não. Quem vai sofrer os efeitos é toda a coletividade, que pode sofrer os efeitos de maneira difusa, no caso da sentença chamada sentença erga omnes, por exemplo, uma sentença que envolva o direito ambiental. Toda a coletividade vai sofrer os efeitos dessa sentença coletiva. Enquanto que, se você tiver uma determinada categoria, você pode ter a chamada eficácia ultra partes, ou seja, uma eficácia que vai atingir uma determinada categoria. Por exemplo, imagine que se entre com uma ação civil pública para tutelar os direitos dos bombeiros. Aí vai ser não erga omnes, não vai ser toda a sociedade que vai sofrer os efeitos, mas todos os bombeiros que vão estar dentro da chamada eficácia ultra partes. Então, os dois traços distintivos entre as ações coletivas e as ações individuais são a legitimação e a eficácia da sentença.